galera, eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e talvez você conheça a música Layla, uma balada romântica que é uma das mais conhecidas do Eric Clapton. Mas você conhece toda a história por trás dela? Que envolve um triângulo amoroso que tem ligação com George Harrison e sua esposa na época, já que o Eric Clapton era apaixonado por ela, além de um vício pesado em drogas e até mesmo uma espécie de maldição, já que coisas trágicas e bizarras aconteceram com vários dos músicos que gravaram a música. Ah, e sem contar que ela não fala de uma mulher chamada Layla, tá? Caso não conheça a história ou queira saber um pouquinho mais sobre ela, fica aí que eu já conto. Bom, no começo dos anos 70, o Eric Clapton já era um artista aí bastante conhecido, já tendo passado aí por diversas bandas como The Yardbirds, John Mayall e The Blues Breakers, aquela que fez ele se tornar um dos guitarristas mais conhecidos do mundo, que foi a banda Cream, além do grupo Blind Faith. Como vocês viram aí, ele não era exatamente conhecido por se manter muito tempo nas bandas, né? Mas o importante é que nesse momento aí ele já tinha mostrado ali toda a sua qualidade musical, que faria ele ser conhecido aí por diversos lugares como um dos maiores guitarristas da história, entrando inclusive aí para a lista dos 100 maiores feitos pela revista Rolling Stone, entre os top 50 guitarristas feita pela Gibson e na lista dos 10 melhores da revista Time. Bastante coisa, né? Assim, no ano de 1970 ele formou a banda Derek and the Dominos, onde ele tocava guitarra e cantava. Então eles começaram ali a fazer músicas e gravações para aquele que seria o seu primeiro disco nessa banda. Acontece que nesse mesmo momento ele passava aí por uma situação peculiar em sua vida pessoal. Isso porque nesse momento ele vivia em um bairro de luxo lá em Londres. E um outro artista bastante conhecido que também vivia nessa vizinhança era o Beatle George Harrison. Nesse momento aí já meio ex-Beatle, né? Já que o ano de 1970 foi justamente o ano aí que os Beatles se separaram. Mas enfim. Os dois artistas aí então nesse momento acabaram desenvolvendo ali uma amizade, já que como eles moravam um perto da casa do outro, eles acabavam frequentando uma casa do outro também, pra bater papo, passar tempo junto e todas essas coisas. Quem sabe até mesmo tocar umas musiquinhas, né? Por que não? E nesse momento, George Harrison era casado com a modelo Pattie Boyd, que tinha um sucesso mundial aí em sua carreira, aparecendo em revistas de moda, propagandas e tudo mais que você quiser, se tornando mesmo um ícone da moda, tá? Pra vocês terem ideia, o figurino do filme Depois daquele Beijo, de 1967, foi feito inspirado nas roupas que ela usava. Com ela, depois, ainda se tornando também fotógrafa, né? Onde ela fez exposições e todas essas coisas. Inclusive, a música Something, lançada pelos Beatles em 69, que foi o primeiro single feito pelo George Harrison, lançado pela banda, foi feita para ela. Ele escreveu essa música aí, tendo a sua esposa como grande musa inspiradora. Mas não foi só ele que teve ela como musa inspiradora para uma música, não. Sim, tem história de talaricagem aqui. Isso porque essa história aí dos dois artistas, né, terem criado uma amizade e um conviver aí na casa do outro, fez com que o Eric Clapton se apaixonasse perdidamente pela Pattie Boyd, a esposa do George Harrison. E assim, ele não guardou essa paixão pra ele não, viu? Afinal, ainda no ano de 1970, ele escreveu uma carta para ela. Segundo a própria Pattie Boyd, um dia ela tava ali em sua mansão tomando um café da manhã, quando recebeu um envelope ali marcado como urgente. E dentro do envelope tinha uma carta ali com um conteúdo todo apaixonado por ela, onde estava escrito ali que ele tinha sentimentos por ela e o quanto ele sentia falta dela, falando que parecia uma eternidade a última vez que eles tinham se visto e todas essas coisas aí. E até mesmo questionando se ela tinha algum sentimento por ele e pedindo que ela respondesse ele por carta então. E o mais curioso é que nesse momento aqui ele já chamou ela como querida Ellie, letra que não tinha nada a ver com o nome dela, né? Mas teria uma explicação, tá? Eu vou chegar lá daqui a pouco. Acontece que a carta tinha sido assinada apenas com a letra E. Eu acho que ele queria esconder ali a identidade dele, caso o marido dela que lesse, né? Sei lá. Mas isso fez com que nem ela soubesse de quem que era. Ela achou que era de algum fã maluco ali, enviando alguma carta dizendo que era apaixonado por ela. Com ela chegando até mesmo a mostrar a carta por George Harrison, né? E esqueceu dessa história toda. Mas apenas algumas horas depois, o telefone de sua casa tocou. E quando ela atendeu, quem ligava era o Eric Clapton perguntando se ela tinha recebido a carta dele. Ele não queria esconder nem um pouquinho mesmo. Quando ela entendeu, então, que a carta tinha sido mandada por ele, ela ficou toda desconcertada, né? Claro. E ela fala ali que ao desligar essa ligação, ela não sabia ali exatamente como deveria se sentir, sabe? Se feliz ou culpada, mas que ficou ali meio mexida. Afinal, o casamento dela com George Harrison não via ali tão bem assim.
Afinal, esse aí, como eu disse lá, era o momento em que o George Harrison e os Beatles passavam por essa separação, com o guitarrista ali então ficando muito ocupado e preocupado com tudo isso, com ela então pensando ali que deveria decidir entre os dois homens. No final, ela não se separou e nesse momento também não ficou com o Eric Clapton. Porém, ele continuou com suas investidas, tá? E certo dia ali, a Perry foi convidada para ir até um apartamento em Londres e quando ela chegou lá, quem tava lá? Adivinha? Interrogação, interrogação. Sim, o Eric Clapton, né? Que colocou pra tocar uma música que ele tinha escrito ali que falava sobre um homem obcecado por uma mulher que não correspondia às suas investidas. E essa música então era justamente Layla, né? E isso aí deu bastante pano pra manga, viu? Mas pessoal, rapidinho chegar nessa parte da história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. Se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão que seja membro. E se por acaso aparecer pra você a opção de hypar aí que ajuda bastante a divulgar o vídeo aqui e a gente, tá bom? Bom, a verdade é que todas essas tentativas aí do Eric Clapton pra cima da Perry Boyd deixou o clima entre eles ali meio esquisito, né? Claro. E quando ela ouviu essa música aí feita por ele, ela disse que aquilo até arrepiou ela, né? Porque era uma música incrível e muito bonita e tudo mais. E que percebeu que claramente era sobre ela. Ficando então com medo de que quando ali o seu marido ouvisse, ele também percebesse essa mesma coisa. Mas ela continuou ali sem corresponder tudo isso. Então, nesse momento aí, o Eric Clapton viajou até Miami para gravar ali, junto com a sua banda, né, a Derek and the Dominos, o seu primeiro disco, que foi o Layla and Other Assorted Love Songs, que foi lançado em 1970 e que tinha nele uma das músicas justamente a Layla. E esse nome aí da música, né, foi escolhido porque ele se inspirou ali no livro The Story of Layla Imaginum, do poeta persa Nizami, que conta a história ali de um homem que se apaixona por uma princesa que foi obrigada pelo seu pai a se casar com outro homem. Com ele ali então meio que comparando, né, a própria história com a Perry com a história aí do livro. Acontece que essa rejeição aí que ele teve dela, né, e toda a vergonha também que ele sentiu com tudo isso, fez com que o Eric Clapton se enfiasse aí num vício muito forte em heroína, muito grande mesmo. Com ele, inclusive, ficando muitos anos convivendo com isso, tá? Foi uma coisa bastante pesada mesmo. Mas a história dos dois aí não para por aí, tá? Já que o Eric Clapton nunca esqueceu ela. Enquanto isso, o casamento da Perry Boyd e do Jerry Harrison, né, com o passar do tempo, foi ruindo cada vez mais. Com ela até mesmo chegando a ter um caso ali com o guitarrista da banda Faces e também dos Rolling Stones, Ronnie Wood. Isso enquanto ela ainda estava casada com o George Harrison. Mas também o próprio George Harrison já não estava mais muito afim. E já estava sabendo também de todas as investidas ali que o seu amigo Eric Clapton tinha feito em cima da sua esposa e estava bem com isso. Assim, em 1974, os dois acabaram se separando e a Perry Boyd e o Eric Clapton voltaram a se conversar. Então, finalmente começaram um relacionamento. E o George Harrison estava tão bem com isso que os três mantiveram a amizade. E ele até mesmo foi no casamento dos dois, que aconteceu alguns anos depois, em 1979. E desse relacionamento aí surgiu inclusive uma nova canção, tá? Já que em 1977 o Eric Clapton lançou a música Wonderful Tonight, que também tinha agora sua esposa como musa inspiradora. Oh my darling, you were wonderful. Acontece que apesar disso, esse casamento aí também não foi dos mais fáceis, tá? Eles ficaram ali cerca de 10 anos casados, se separando em 1989. E isso muito por conta do alcoolismo que o Eric Clapton vinha passando. Sem contar que apesar dele ter diminuído aí o uso de heroína, ele nunca deixou exatamente de usar, fazendo então a convivência entre eles ser cada vez mais difícil. Com ela dizendo que em certo momento até mesmo se arrependeu de ter se separado do George Harrison. Sem contar que ele teve também alguns affairs, né, enquanto estava com ela. Um deles, inclusive, foi com a modelo Lori Del Santo, com quem, inclusive, ele teve um filho, né, o Connor, que infelizmente acabou falecendo aí aos 4 anos de idade, em 1991, ao cair da sacada de um prédio. Coisa que inspirou com que o Eric Clapton compusesse a música Tears in Heaven.
E assim, essa história aqui do casal meio que para por aqui mesmo. Mas inspirou aí o surgimento de 3 músicas, né? 2 do Eric Clapton e uma dos Beatles. Mas enfim, falando um pouco da música Layla em si, apesar de hoje em dia ela ser uma das mais conhecidas dele, lá em 1970, no momento do lançamento, ela não foi tão bem assim não. Na verdade, o disco como um todo mesmo, onde ela tava, não foi muito bem. Não tendo ali nenhuma boa recepção da crítica e nem comercial, não vendeu muita coisa. Com esse aí então sendo o único disco de estúdio lançado por essa banda aí no final. Vocês lembram que o Eric Clapton não mantinha as suas bandas aí por muito tempo também, né? Mas vale dizer que essa versão aí lançada nesse momento não é exatamente a versão mais famosa e que a gente conhece hoje em dia. Ela era bem mais curta, tá? Com uns 2 minutos e 40, também não tinha aquela parte icônica ali do piano sendo tocado e uma série de outras coisas. Com a música então sendo relançada em 1972 num disco de compilados do Eric Clapton, que foi o History of Eric Clapton, e que aí sim tinha a versão completa dessa música com mais de 7 minutos e aí bombando demais, e atingindo aí o top 10 das paradas de sucesso, coisa que a anterior não chegou nem perto, e ainda entrou para a lista das 500 melhores canções de todos os tempos feita pela revista Rolling Stone, e sua versão acústica ainda ganhou um Grammy em 1993. Mas você sabia também que ela e o disco onde ela tava, né, o primeiro lá do Derek and the Dominos, foi considerado ali meio que amaldiçoado por uma galera? E isso por conta de coisas trágicas que aconteceram aí com os integrantes da banda. E algumas ainda bizarras também, tá? Tipo, logo em 1971, o guitarrista Duane Allman, que fazia ali algumas participações na banda, morreu em um acidente de moto, apenas um ano depois do lançamento do álbum. O baixista Carl Heddle morreu de overdose de heroína em 1980, e o baterista Jim Gordon sofria de esquizofrenia, ficou alcoólatra e foi preso em 1983 por assassinar sua mãe com um martelo. E os únicos membros aí da banda que passaram ilesos ou não, né, foi o pianista Bob Whitlock, que não passou ali por nenhum momento trágico em sua vida, mas que nunca mais conseguiu ter alguma relevância na música, passando a morar em uma fazenda meio distante e tudo mais. E o próprio Eric Clapton, que assim, né, passou por vícios e tudo mais, e seu filho morreu aí quando ainda era criança e de forma bastante trágica. Mas foram vários anos depois, então acabam não considerando aí pra tal maldição. Com a banda então tendo menos da metade de seus integrantes vivos, né, ou bem, apenas alguns anos depois do lançamento do seu disco. E ainda colocam o Jimi Hendrix nessa história, tá? Já que ele morreu apenas 10 dias depois do fim da gravação desse álbum. E ele era muito amigo do Eric Clapton, coisa que fez inclusive com que eles incluíssem ali no álbum, né, uma versão da música Little Wing como uma espécie de homenagem. Mas enfim, né, no final tudo uma triste e grande coincidência, né? Infelizmente mesmo. Ah, e uma última curiosidade, tá, é que agora bem recentemente, no começo de 2024, a Patti Boyd colocou para leilão ali uma série de itens dela. E entre elas estavam aí as cartas escritas pelo Eric Clapton para ela, incluindo aquela primeira lá que ele se declarava de 1970. Eu não encontrei se elas foram vendidas, mas pelo menos aí no final renderam boas fotos para que a gente possa mostrar aqui também, né? Deixando aí então toda essa história bem mais real. Mas então é isso, pessoal, esse vídeo já ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram já deixa seu joinha aqui embaixo, comenta aqui pra gente se você conhecia a história da música Layla e o que você achou dela. Você sabia aí que envolvia um triângulo amoroso entre o Eric Clapton, George Harrison e a Patti Boyd, 3 famosões aí? E fala aqui pra gente também se você gosta dessa música, né? Aqui do site tá deixando outros vídeos pra vocês assistirem, um beijo, até a próxima e tchau!